Seja bem-vindo a mais um debate promovido pela Conta Lá, uma gigantesca operação jornalística e inédita, já que pela primeira vez um canal de televisão se propõe a realizar 278 debates autárquicos, ou seja, ouvir um concelho em todo o Portugal continental. Hoje vamos olhar para Caldas da Rainha, com cerca de 54 mil habitantes, é o terceiro maior concelho do Oeste, conhecida pelo seu termalismo também, cerâmica, Escola Superior de Artes. A cidade enfrenta, no entanto, desafios sérios. Desde já, falta de médicos de família, dificuldades de acesso à habitação jovem, o comércio em declínio no centro, atrasos na linha do Oeste e na recuperação dos pavilhões do Parque, já lá vamos. A Câmara é hoje liderada por Vítor Marques, do movimento Vamos Mudar, apoiado pelo PS, com 4 vereadores. O PSD tem 3 e assegura a oposição. Estes são alguns dos desafios para o debate dos candidatos à Câmara Municipal que tenho aqui comigo e que passo a apresentar. Vítor Marques, que é candidato pelo movimento exatamente Vamos Mudar, que tem um acordo com o Partido Socialista. E também Hugo Oliveira, o candidato da coligação AD, portanto PSD e CDS, Somos Caldas. Muito obrigado a ambos por terem aceitado o nosso convite. Vamos começar a falar de uma questão que tem a ver com segurança. Segundo o comandante da PSP local, Caldas continua a ser um território especialmente seguro. A taxa de criminalidade é baixa, 21 crimes por 1000 habitantes, quando a média nacional é de 36. Crimes violentos e graves representam menos de 5% do total. O problema parece ser a percepção das pessoas, muito condicionada pelas redes sociais e também, convenhamos, muitas campanhas de desinformação. Vítor Marques promete gerir a segurança de acordo com os factos da criminalidade ou de acordo com a percepção dos seus eleitores. Que medidas vai propor para isto? Ambas as medidas têm que ser preconizadas nos dois sentidos. Uma é realmente continuarmos a considerar que Caldas é uma cidade segura. Até os dados que apresentou agora mesmo são reflexo disso mesmo. Mas também aumentaram, pouco, mas aumentaram. Depois é a percepção. E a percepção tem muito a ver com os tempos modernos, em que há realmente uma vaga de imigração bastante grande, com culturas completamente distintas das nossas e que criam uma percepção de insegurança na população. Há várias medidas que têm que ser tomadas neste sentido. Pode-se falar que se precisarmos mais de polícia, dificilmente iremos ter. Há medidas depois da videovigilância que estamos a preconizar e a avançar em fases. Permita-me só, para tentar perceber o seu pensamento, se é só a percepção, não é um facto, a insegurança, vale a pena, faz sentido investir em mais vigilância e mais... Chegarei lá. E faz porque realmente ela está a aumentar, embora pouco, ela aumentou. Portanto, temos meios que inclusive possam satisfazer as falhas que a PSP tem, nomeadamente de agentes para satisfazer as necessidades. E, portanto, com a videovigilância complementamos essa falha. Depois, na questão da tal percepção, com essa videovigilância ajudamos todo este processo. Mas aquilo que será mais importante fazer, realmente, é fazer a integração social destes imigrantes. É fazer com que haja uma integração plena mas está da comunidade. Mas está a associar o aumento de criminalidade aos imigrantes? Não estou. Estou a percepção. O aumento de criminalidade, se formos ver os índices... Mas como é que se combate essa percepção errada junto dos municípios? É conseguindo fazer a integração. E a integração tem as duas vertentes. Conseguimos integrar os imigrantes tanto na comunidade caldense e fazer com que a comunidade caldense também a integre e aceite a imigração. Mas tem havido problemas de integração? Tem havido uma percepção. E a percepção é nefasta. Por isso é que eu lhe perguntava se vai governar, se for eleito, através da percepção ou através dos factos? Em ambas as coisas, como eu disse, em relação aos factos, porque há um ligeiro aumento, mas há um aumento, e então temos que acautelar um conjunto de medidas para mitigar esse aumento, embora residual, mas é um aumento. Portanto, temos que tomar medidas. E se a PSP não tem nos seus quadros a possibilidade de fazer, nós hoje já, portanto, contratualizamos através de gratificados PSP para momentos em que a PSP não consegue cumprir, para eventos em que a PSP não consegue estar, inclusive para a atividade noturna da cidade. Para isso tudo já o fazemos, portanto aquilo que temos que complementar desta Está esclarecido situação. do seu ponto de vista. Hugo Oliveira, mais uma vez bem-vindo. A AD promete reforçar a segurança, opções são a videovigilância e novos efetivos, mas tendo em conta a segurança comprovada, lá estão os números, qual o racional para o reforço da segurança nas Caldas?
Antes de mais, cumprimento os dois e os telespectadores. É fundamental que percebamos que os dados nem sempre refletem a realidade, apenas por uma razão. Muitas das coisas que acontecem nas Caldas, de fatores de criminalidade, não são feitas queixas na PSP. Está a falar de quem em concreto? Violência doméstica? Não, violência doméstica não. Estou a falar essencialmente de furtos, de prosticão, várias Mas tem coisas isso que vão quantificado? É difícil quantificar, mas basta percebermos e conversar com as pessoas para entender que há aqui um desfazamento entre aquilo que é a realidade que os números nos mostram e aquilo que é a realidade no terreno. Eu percebo, mas há de concordar que é difícil explicar a quem nos vê que os números oficiais dizem uma coisa, mas a realidade é outra, quando não há o apuramento de dados que comprovem o contrário. É fácil de explicar para os caldenses que o sentem. É? Os Ou é mais um problema de percepção? Não, a percepção, claro que há um problema de percepção também, mas há um problema real. Há um problema real. E nós não podemos esconder esse problema real. E as pessoas sentem na rua e, portanto, eu não tenho dúvida alguma que tem vindo a aumentar aquilo que é a criminalidade nas Caldas. Ela tem que ser combatida. Não está refletida nos dados claramente porque não há queixa por parte dos ofendidos e, portanto, o que está aqui em causa é que vai aumentando. Então qual é a sua opção concreta? Tem que haver Polícia um programa municipal, reforço PSP, sim, câmaras... tem que haver um programa municipal de segurança urbana. E o que é que vai propor? Em que tenha a videovigilância, aliás, estou à vontade, já a propus há cerca de 10 anos, e, portanto estou à vontade sobre essa matéria, videovigilância em toda a cidade. Claro que o reforço policial dos efetivos é fundamental, a polícia municipal também, e, entre outras medidas, será fundamental, por exemplo, reivindicar uma escola de formação policial para Caldas, para combater a questão da percepção. Porque se aumentarmos o número de pessoas ligadas à área dentro do nosso território, também vai combater a percepção. Não faz parte das suas propostas e dos seus planos combater a percepção com campanhas de informação para, de alguma forma, minimizar os efeitos das campanhas de desinformação que existem? Sim, mas há pouco ouvia o atual Presidente falar na questão da percepção e a questão dos migrantes, a quem eu respeito, como é óbvio, são pessoas que são bem-vindas a Caldas da Rainha, quem vem por bem. Aquilo que me parece fundamental para separar estas duas matérias, para não se confundir, como estava a confundir há pouco, é que haja uma ação de fiscalização e com uma proatividade por parte do Presidente de Câmara com todas as instituições, para garantir que essa fiscalização nos possa dizer que aquelas pessoas que não estão legais, que não estão a pagar os seus impostos e que não estão da forma igual com os nossos caldenses, possam permanecer no território da mesma forma. E por isso deve haver, para separar esta matéria dos migrantes também, relativamente à questão da segurança. Agora, a segurança é um problema então, grave penso que está claro, ambas as candidaturas apelam a um reforço da segurança, muito embora o comandante da PSP diga que as Caldas é um território particularmente e especialmente seguro. Outro ponto, os hospitais. Num futuro próximo, as Caldas de Rainha podem vir a ficar com 3 hospitais, segundo as últimas notícias vinculadas sobre o assunto, mas todos privados, Luz Saúde, CUF e Montepio Rainha Dona Leonor, que dizem que vão construir unidades hospitalares na cidade. Vítor Marques, faz sentido insistir na luta para que o novo hospital fique nas Caldas, tendo em conta que há vários grupos privados que querem investir fortemente nas Caldas? Claro que sim, claro que faz. Para já, a localização do hospital para satisfazer as necessidades do Oeste não é para satisfazer as necessidades das Caldas, embora a localização perfeita seja realmente junto às Caldas da Rainha, Óbidos. Onde tinha outra opinião? Assim tinha uma outra, por fora de contexto. Mas desculpe, eu interrompi-o, eu queria ouvi-lo sobre este facto de haver 3 hospitais planeados para as Caldas. Qual é o racional para defender que o hospital regional também deve ir para lá? Pronto. Aquilo que estamos a falar são 2 sistemas de saúde de resposta completamente diferentes. Uma pública, outra privada. Sabemos hoje, inclusive, o paradigma mudou substancialmente. Há cerca de 37% dos portugueses têm seguros de saúde e, portanto, é natural que as universidades privadas procurem se espalhar no contexto nacional para dar resposta
aos seus clientes, Claro. aos seus segurados. Portanto, é absolutamente normal que isso venha a acontecer, embora não estamos a falar de hospitais, ou podemos falar de hospitais, mas estamos a falar essencialmente de clínicas. Portanto, há uma delas que apresentará uma proposta mais avançada como hospital, com urgências e tudo, as outras que estamos a falar de clínicas que têm um serviço completamente distinto. E que temos essa lacuna. Hoje os caldenses, ou a zona, já nem digo os caldenses, porque portanto, a norte do oeste, portanto, terá que se deslocar sempre para outros locais porque não tem essas respostas. Havendo estas respostas, elas são bem-vindas, elas são necessárias portanto, faz parte daquilo que são as necessidades hoje do mercado em relação portanto, à saúde privada e saúde pública. Em relação àquilo que é a saúde pública, portanto, nós temos, de facto, uma lacuna no oeste e no oeste-norte, onde ela é mais acentuada. E, portanto, aquilo que realmente a Oeste Sim fez com a Nova foi um estudo que se baseou em dois fatores só, tempo e distância. Tempo e distância são fundamentais. Que a localização do hospital devia ser no Bom Barral. Exatamente. Mas pronto, agora vai ser uma decisão superior às câmaras. Exatamente. Mas não vale a pena é errado ter só esses dois fatores, porque não se constrói um investimento de 150 milhões só com dois fatores. Há muitos mais fatores, começando logo pelos próprios regulamentos do território. E os regulamentos do território dizem que um hospital desta natureza tem que ser construído. Faz sentido para si somar a possíveis 3 hospitais mais um nas Caldas. Estamos a falar de um concelho com 54 mil pessoas. Faz, porque o hospital não é para as Caldas. O hospital é para satisfazer as necessidades Claro do que Oeste. sim. E a localização ideal para o hospital é nas Muito bem. Caldas. Isso não tem Hugo Oliveira, dúvidas. a PSD e CDS defendem a valorização do hospital existente nas Caldas. Pode comprometer-se com um calendário de investimentos para que isso aconteça? Será sempre difícil exatamente eu a comprometer-me com algo que tem que ser o Governo a fazer. No entanto, será fundamental fazer a melhoria do Hospital das Caldas da Rainha, sendo certo que no horizonte tem que estar o novo Hospital do Oeste. E ele deve ser em Caldas da Rainha. Não podemos, até termos um novo hospital, deixar que as condições nas Caldas não permitam às pessoas terem as condições mínimas necessárias. E por isso tem que haver investimento lá. No entanto, volto e reitero aquilo que é a posição clara de que o Hospital do Oeste deve ser nas Caldas da Rainha, nem só por questões históricas, nem questões... É porque na referenciação hospitalar, se olharmos a toda a região do Oeste, ele deve ficar instalado nas Caldas. E onde estão as infraestruturas? Porque é necessário infraestruturas. Que outros autarcas terão uma opção, Naturalmente que sim. uma opinião completamente diferente. Naturalmente que sim. Nomeadamente o Bom Barral também. Sim, mas quando se faz um estudo e se retira, por exemplo, o sul do concelho de Alcobaça para Leiria, e isso faz com que a distância, quando se mede aquilo que é a centralidade, muda mais a sul, também eu diria que mexe com aquilo que são as opções tomadas. E, portanto, eu diria que, olhando para todo o Oeste, olhando para o local onde estão as infraestruturas e a necessidade do hospital, não há muitas dúvidas de que ele deve ser nas Caldas da Rainha. Muito bem. Vítor Marques, as promessas do movimento em saúde, habitação, segurança e cultura implicam despesa. O orçamento municipal tem limites, por isso mesmo pergunto, vai subir, descer, impostos locais como o IMI, derramas, ou onde é que vai cortar para financiar estas prioridades? Nós já tínhamos vindo a fazer, tanto com meios próprios e também com candidaturas que temos feito a diversos cenários. Na saúde, nos últimos 4 anos, investimos mais de 3 milhões de euros. Para o futuro, para cumprir todo aquele programa que se propõe. Mas isto para dizer, tanto em relação àquilo que são os meios próprios do próprio município, mas também a nível de candidaturas, e para dizer que só na saúde nós investimos mais de 3 milhões de euros nestes 4 anos. Portanto, o paradigma é que possamos também, com meios próprios e com outros meios, portanto, através de candidaturas, podermos continuar a poder apostar nas questões de saúde. Por exemplo, nas questões de saúde, nesta altura, portanto, irá haver está prevista uma valorização do Hospital de Caldas da Rainha, em que são necessários o apoio da Câmara Municipal com instalações provisórias para albergar essas mesmas obras, são o espaço de consultas, e o município está, portanto, há um espaço que está nesta altura alugado para ter o centro de saúde e que vamos manter esse portanto, lugar. não vai ter necessidade de cortar em lado nenhum para financiar as prioridades. Portanto, na saúde não se vai cortar nada para
porque já temos naquilo que é a normalização do nosso, E quanto à habitação? do nosso orçamento, investimentos na saúde. Devo dizer que investimos 725 mil euros numa obra de 1.200.000 da maternidade de obstetrícia. Eu percebo isso, mas eu queria perspectivar para o futuro. O que foi investido está investido. A mas questão não tem vai ter problema. que lidar com um novo orçamento. Não há necessidade de cortar em área nenhuma. Isso é que era o meu sentido de pergunta, era exatamente para esclarecer isto. Hugo Oliveira, o PSD defende incentivos ao setor privado para construir habitação. Sem regulação, estes focos podem, obviamente, ficar a preço de mercado. Que mecanismos garante para que isso não aconteça e que haja algum controle para que haja rendas acessíveis? Em primeiro lugar, a habitação é um problema, claro, nas escalas de rainhas, como é no país, mas nas escalas de rainha. E por esse facto, nós devemos aproveitar os instrumentos que existem para poder garantir essa habitação. E esses instrumentos têm renda acessível. As rendas acessíveis. Na habitação tem as rendas acessíveis, como tem o primeiro direito, como tem, e eu quero dar aqui nota porque o município das Caldas fez uma candidatura ao primeiro direito de 2.600.000, Alcobaça teve 19 milhões, ou 22 milhões em Pombal. E quero dizê-lo porque dessa candidatura resulta que nas Caldas só há cerca de 33 agregados e 55 pessoas com dificuldades para poderem ser apoiados, o que eu acho estranho, e quero dizer claramente. Pessoas, diga lá. 33 agregados e 55 pessoas que terão essa necessidade de apoio, o que me parece aquém daquilo que é a realidade clara das pessoas que tanto precisam. São os números que estão na candidatura. E isto para dizer o quê? Significa que é preciso usar os instrumentos todos, entre os quais a renda acessível também. E deve-se garantir que essa renda acessível, e o que o IRU permite, é que possa haver da parte do município a compra de edifícios mas tem e depois planos garantir. para garantir isso? Claro que sim. Quais Claro são? que sim. Como é que vai garantir? O município deve, dentro daquilo que é a estratégia local de habitação, essa estratégia local de habitação, que deve ser revista, como já o provei, não está com as condições Não vamos necessárias. aos considerantes. Como é que propõem com ter esta, controle com sobre a estratégia as local de rendas habitação, poder adquirir edifícios e garantir que depois possa ter um programa com rendas acessíveis. Nesses seus planos está quantificado quantos fogos pode prometer até 2027? A dificuldade de fazer é olhar para as contas da Câmara. Portanto, ainda não olhou, portanto não pode fazer não me promessas. comprometo Muito com bem. algo que a Câmara tem contas Então, negativo e, portanto, é sempre difícil. Vamos a um outro tema. Os pavilhões do parque foram concessionados à Visabeira em 2017, quando o PSD liderava a Câmara. 8 anos depois, nada aconteceu. Trata-se de um edifício que é um edifício classificado, um investimento previsto de 16 milhões, por entre pareceres demorados, sondagens técnicas, a pandemia. Só em 2023 foi aprovada a licença de execução, mas com o financiamento ainda não está fechado. Vítor Marques, como atual Presidente da Câmara, não considera que houve aqui uma falta de pressão política e gestão ativa da autarquia para acelerar o processo? Não, isso eu não considero, porque houve um acompanhamento muito ativo em todo este processo. Em 2017, como referenciou, foi feito o concurso e, portanto, avançou. Isso foi, ainda era o PSD. O procedimento todo de projeto foi bastante demorado, o Covid apareceu. Depois saímos de um quadro comunitário de 2020 para um quadro comunitário de 2030 com grandes diferenças e para aquilo que temos, portanto, conversado com a Visabeira, a perspectiva que tinham quando fizeram a candidatura e o concurso a que ganharam, havia realmente no apoio depois do 2020 apoios a fundos perdidos, coisa que depois, passando de um quadro para o outro, deixou de haver e criou as dificuldades e limitações. Nunca deixou de haver conversações da nossa parte com a Visabeira, inclusive com os diversos Mas diga uma coisa, não acha que este prazo, todo este atraso burocrático, não pode afastar potenciais investidores? Porque isto não é um bom cartão de visita. Não, isto é bastante negativo para o nosso Conselho. Há um investimento grande, portanto, porque já há uma necessidade. Temos trabalhado em vários níveis e em várias frentes, quer no município, quer também nos privados, em que vão criando novas necessidades, e esta é uma necessidade que já o era e que hoje está mais consagrada. Portanto, temos uma unidade hoteleira de mais de 100 quartos, 5 estrelas. Portanto, esta é uma dificuldade. Temos vindo a fazer reuniões, no passado mês fizemos reuniões com o Secretário de Estado do Turismo, com a Visabeira, estamos a continuar a fazer o trabalho para, em conjunto, podermos arranjar soluções. Acreditamos que as vamos arranjar. Há, inclusive, também que também têm que ser cumpridos, nomeadamente as licenças de construção. Claro, mas tudo isso tem que ser cumprido e tem uma previsão de quando é que isto possa avançar? Portanto, ou não se atreve sequer a ter essa previsão? Eu quero acreditar que no início do próximo ano haverá notícias para isto. Haveria alguma forma de evitar isto?
Voltamos à proatividade. Eu disse, e bem, a pressão que era necessária ser feita com mais tempo. Estamos a 15 dias de terminar o prazo para levantar a licença de construção. E agora há umas reuniões que foram marcadas com o Governo. Eu acho Peço que seja breve, que o nosso tempo está a voar. Deveria haver uma posição de maior força sobre aquilo que é o investidor para garantir que fosse mais cedo. E, portanto, isso significa também, junto do Governo, para que o Governo ajude a que se concretize o investimento. E, portanto, acho que aqui, novamente, a proatividade tem que estar... Vamos para outro tema, o ensino. A Escola Superior de Artes e Design das Caldas é reconhecida como um pilar do ensino artístico em Portugal e um motor, aliás, da criatividade, ligado à cerâmica, ao design e à cultura local. Muitos dos estudantes, porém, enfrentam dificuldades em fixar-se e para concluírem os cursos, devido exatamente à falta de habitação e ao custo também. Hugo Oliveira, o ensino artístico é vital para a cerâmica e para o futuro da cidade, como bem sabe. O PSD fala em reforçar essa ligação. Que projeto específico, se é que o tem, vai lançar para ligar a ESAD à indústria da cerâmica e se prevê a criação de postos de trabalho ou não? Naturalmente que a escola tem uma importância muito grande na cidade, na sua ligação com a comunidade e também com a área empresarial. O Politécnico tem feito sempre este esforço, dentro daquilo que é o Politécnico, quer em Leiria, quer em Caldas. Claro. E essa ligação tem que permitir que os alunos que se licenciem, que se fixem nas Caldas. Para isso é preciso mais emprego. Para isso é preciso mais emprego. Análise de contexto. Para ser necessário mais emprego, é preciso ter captação de investimento. Pronto, e o que é que Apenas propõe? Isto, captar investimento para poder garantir que eles possam ter emprego. Este é fundamental. Depois, garantir também a integração com a própria comunidade. Porquê? Se falamos numa cidade criativa, nós temos que integrar todos esses criativos na vivência da cidade. A cidade tem que sentir. Fazer? Deixamos um projeto de reabilitação urbana, anteriormente, e esse projeto de reabilitação urbana permitia que os artistas tivessem a sua habitação e pudessem ter os seus ateliês. Fundamental para criar esta ligação. Vai criar ateliês de apoio claro. Muito bem. Vítor Marques, várias candidaturas falam no reforço que é preciso dar ao ensino. O Politécnico já tem várias residências universitárias, mas não são ainda suficientes. Está disponível para criar uma residência universitária municipal? Temos. Aquilo que estamos a fazer nesse caminho, para já, a nível das respostas que o Politécnico tem, naquilo que é o universo, tanto Peniche, Leiria e Caldas da Rainha, onde há uma maior percentagem de camas através das residências, é em Caldas da Rainha, maior que em Peniche, maior que em Leiria. Portanto, a sua disponibilidade, se for eleito... Mas continua a haver um problema. Nós estamos nesta fase a negociar com a CCDR a possibilidade de, portanto, ficar com um património que é da CCDR, a Escola Profissional do Couto, que tem 66 camas e que estamos disponíveis para colocar na esfera, mas, pretende fazer isso no seu mandato, se for eleito? Sim, isso está a ser negociado desde já com a CCDR. Isso vai representar quanto? 66 camas. 66 alunos, portanto, podem ser beneficiados por isso. Já agora, Vítor Marques, no centro histórico tem lojas encerradas, prometeu revitalização, mas os resultados são limitados. Que taxa de ocupação de lojas se compromete? Não são assim tão limitados. Ainda não lhe fiz a pergunta. Que taxa de ocupação de lojas se compromete a atingir até 2019? Portanto, para isso tinha que me dizer também o valor que estivesse direcionado com isso. A Câmara saberá melhor. Sim. Mas permita-me dizer que não há, portanto, e nestes 4 anos, até porque o nosso Conselho aumentou a população em 9%, coisa que nos últimos, entre censos, não tinha acontecido. Tinha havido um pequeno decréscimo e tem havido um aumento significativo disso. Tem havido, inclusive, mais alunos da ESAD que se têm fixado, mas não nos podemos esquecer que da escola com 1.700, 1.800 alunos, estamos a formar alunos para o mundo, e felizmente é mesmo para o mundo porque a escola é boa. Sim. Mas isto para dizer... Está bem, mas é que o tempo não para. Peço-me desculpa por estar a fazer esta... Mas do comércio local, as lojas, portanto, o mercado, a parte da centro da cidade, as lojas estão todas a funcionar. Raras exceções que há lojas que estão, portanto, devolutas. Há remodelação das lojas, portanto, nesta altura, dos últimos, se calhar, 50 anos, é a altura em que o comércio local está a funcionar melhor nas Caldas da Rainha. Agora, que se pode fazer mais, que deve fazer mais, sim, e isso é um conjunto de atividades que o próprio município e as próprias associações empresariais estão a criar em conjunto. Portanto, tem planos e medidas para isso avançar. Vou fazer a mesma pergunta a ambos, porque o nosso tempo não estica, e a pergunta é esta: quais dos 2 principais investimentos estratégicos que defende, caso seja eleito, e que vai pôr em marcha? Naturalmente que
se eu apostar em 2 investimentos do município, claramente que aposto naquilo que é o arquivo municipal, que é fundamental para Caldas, e que nós chamaríamos algo do género, ligando uma casa de autor com uma casa da memória das Caldas, um grande investimento que deve ser feito para Caldas, e faria também um investimento no centro da cidade para garantir mais estacionamento, que é fundamental. E, portanto, com o novo estacionamento que, aliás, na uma das queixas frequentes dos municípios. Sim. 2 grandes investimentos que devem ser feitos. Muito bem. A mesma pergunta. O grande investimento que tem que ser feito é num balneário termal. Esse é o desígnio da cidade das Caldas de Rainha, é o termalismo. Portanto, o investimento que tem que ser feito é, de facto, no termalismo. Nós hoje temos o termalismo a funcionar, com cerca de 2.000 aquistas a usufruir desse espaço. Nos momentos áureos... Quando fala em investimento, está a falar em coisas concretas, sim, está a pensar em coisas concretas? Na construção de um balneário que permita a utilização de 20.000 aquistas, e que realmente possa dar aqui um salto naquilo que é o termalismo. E acha que consegue pôr isso em andamento se for eleito? Consegue-se em andamento, temos inclusive anunciado no quadro comunitário 2030 já para arrancar 5 milhões de euros, portanto há já uma verba de 5 milhões de euros portanto, no 2030 para podermos usufruir dela, para o termalismo. Portanto, fizemos um estudo, que o Master Plan do termalismo, neste processo todo de 4 anos, em que houve um envolvimento muito grande de toda a comunidade. Pode avançar, caso seja eleito, pode avançar. De imediato? Pode avançar de imediato. E executado no prazo de 4 anos? Pode avançar muito de imediato e ser apresentado. Agradeço a presença de ambos. Espero que esta nossa conversa, e essa é a minha convicção ao despedir-me de mais este debate da Conta Lá, que com este debate possa, no dia 12, exercer o seu direito de voto, pelo menos mais informado sobre em quem votar. Foi bom tê-lo desse lado e fico por aí. Fica bem.